A Câmara Municipal de Uberlândia não é composta só de gabinetes de vereadores e seus respectivos assessores e nem de sessões plenárias somente. Existem departamentos que trabalham isoladamente e também em conjunto para garantir o bom funcionamento do processo legislativo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no Câmara Debate hoje, com pessoas que representam alguns departamentos da Câmara Municipal. Eu tenho o prazer aqui de receber o Ademir Reis, que é jornalista e diretor do Departamento de Comunicação e também de cerimonial da Câmara Municipal de Uberlândia. Eu agradeço muito a sua presença aqui, Ademir. Muito obrigado a você, aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. É um prazer imenso estar participando desse primeiro Câmara Debate. Bom, a primeira vez que eu estou aqui. O programa já é um programa consagrado. Espero dar o melhor de mim, a minha contribuição do meu departamento, que é o Departamento de Comunicação da Câmara, neste programa de hoje. Bom, muito obrigado, Ademir Reis. Existe também o Departamento de Licitação e Compras. E quem representa aqui é a diretora do setor, que é a Luciane Araújo, e a gente agradece muito a sua presença aqui, Luciane. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês também. Espero poder contribuir com alguma dúvida que o cidadão tiver, o empresário. É um prazer estar aqui. Com certeza. E a gente recebe aqui também o advogado, ex-presidente da Câmara Municipal de Uberlândia e hoje é diretor da Escola do Legislativo, e a gente agradece muito a sua presença aqui, Geraldo Jabur. Muito obrigado pela presença, Geraldo. Obrigado, Fernando. Nós que agradecemos a oportunidade que nos dá de levar dentro deste tempo a informação não somente ao pessoal interno da Câmara Municipal, mas também para o telespectador que vai ter a oportunidade, né, de ter a informação um pouco sobre a Câmara Municipal. E aqui ao meu lado, aqui também fazendo parte desse grupo, a Adriana Miranda, que é do Departamento Técnico Legislativo e é coordenadora do controle do processo legislativo, e eu agradeço muito a sua presença aqui, Adriana. Eu que agradeço e espero contribuir para o debate. Com certeza. E o nosso objetivo aqui é levar para você em casa mais informação para conhecer como funciona não só a Câmara Municipal de Uberlândia, mas todas as câmaras municipais têm esses departamentos, né, que compõem o processo legislativo. Começando pelas damas aqui, a Adriana, que vai falar sobre o processo técnico legislativo. Não é simplesmente o vereador fazer uma lei, propor uma lei e apresentar no plenário, né? Tem todo um trabalho do departamento para que essa lei seja adequada. Como funciona, resumidamente, o setor? Assim? O vereador ou o prefeito, né, apresenta o projeto de lei, mas o projeto de lei tem que obedecer às normas do regimento interno da Câmara, da lei orgânica do município, e também nós observamos muito a Lei Complementar Federal 95, que versa sobre a redação e técnica legislativa. Então tem que obedecer a tudo isso. Após ele ser apresentado no plenário, ele é encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que vai olhar se o projeto é legal e constitucional. Caso ele receba o parecer favorável dessa comissão, ele será encaminhado para mais 2 comissões de mérito, que aí depende do assunto do projeto. Nós temos comissão de educação, de saúde, de política urbana, e aí, tendo todos esses pareceres favoráveis, ele vai para o plenário para discussão entre os vereadores. Tá, então não é tão simples assim. Não, tem bastante trabalho aí. É um trabalho de muita responsabilidade. É um processo, né, longo, E de muita responsabilidade. Com certeza. Caso uma lei, por exemplo, ela chegue ao plenário sem passar pelo crivo de vocês, ela nem tramita, no caso. Ela obrigatoriamente tem que passar por vocês. Obrigatoriamente ela tem que passar por esse processo de ser apresentada, que dá publicidade, né, ao projeto, passar pelas comissões para ser observado todas essas questões legais e de mérito. Aí sim, depois ela pode ser discutida no plenário e votada, aí sim sancionada. Tá, e ocorre o caso às vezes de voltar, né? Acontece. Caso tenha algum erro? Às vezes sim, né? Pode acontecer, e algum vereador, nós temos vereadores advogados que fazem parte das comissões, às vezes eles observam alguma coisa, aí podem fazer emendas, né? Podem pedir para o projeto ser alterado, pode entrar um substitutivo que altera todo o texto daquele projeto. Tem várias opções aí. Mas o ideal é que se use todas as ferramentas para que nada
passe fora do regimento interno, da lei orgânica, da Constituição. Certo. Tem que obedecer tudo. Tem que obedecer todas as leis do país e do município. E do estado também. Né? Também. Ah, interessante. A Luciane, licitação e compras, nada se compra sem ter a licitação, né? Tem que fazer o pregão para poder se comprar alguma coisa. Né? Sim, Fernando. Há alguns casos, né, que a lei permite isso, no artigo 24 da Lei 8666 de 93, que se tenha processos por dispensas. Mas aí são pequenos valores, alguns materiais ou alguns pequenos serviços que a gente considera assim. No geral, é tudo licitado sim, tem que ser tudo licitado. Uhum. Até esses pequenos processos são dispensas de licitação. É uma licitação que é dispensada, vamos falar assim. Mas ele tem todo um procedimento interno, todo um rito, obedecendo à lei, não só a 86, mas todas as licitações posteriores, municipais, federais, obedecendo tudo. Tem todo um regramento que tem que ser obedecido. E isso é feito, a gente, graças a Deus, na Câmara, a gente é muito criterioso com isso. E quantas pessoas lá no setor? Nós temos uma estrutura de 4 servidores no departamento, tá? Trabalhamos o dia todo, né? São 8 horas de trabalho, temos 2 que fazem turno de 8 horas, 2 de 6 horas, mas é uma equipe de 4 servidores. E lá no... Na assessoria técnica nós temos 5 servidoras, são 3 advogadas, eu e mais uma agente legislativo. Tá. E o trabalho das duas aqui, Ademir, acaba caindo lá na comunicação, que tudo tem que ser publicado para ter transparência no processo, né? Olha, na verdade, se pergunta muito o que faz um departamento de comunicação de uma Câmara. Bom, primeiro nós não estamos falando de uma Câmara qualquer. Nós estamos tratando da 2ª maior Câmara de Vereadores do Estado de Minas Gerais. Ficamos atrás só de Belo Horizonte, que é a capital. Então nós somos a primeira Câmara do Estado de Minas Gerais. Não se falando em capital. Nós trabalhamos no assessoramento de 27 vereadores. Não só do trabalho dos 27 vereadores, mas como todos os departamentos da casa. Tudo que se faz tem que dar publicidade. Nós temos um jornal diário, que é o Diário do Legislativo, não é, onde nós publicamos todos os atos oficiais, as atas, os balanços, coisa que é obrigação, que nós somos obrigados a publicar. Esse jornal ele só circula na internet. Então nós cuidamos também da página da Câmara na internet e de todos os procedimentos legais. Cada departamento tem acesso também ao site e que fazem as publicações. Nós temos o portal Transparência, onde é publicado os gastos dos vereadores, a folha de pagamento da Câmara, de funcionários, os efetivos, os comissionados, dos próprios vereadores. Nada é escondido, tudo é transparente. Então é só as pessoas, né? As licitações, sim. Nós temos entre o Departamento de Comunicação e a TV Legislativa cerca de 17 profissionais trabalhando. Nós temos 3 jornalistas concursados, um repórter cinematográfico concursado, uma fotógrafa concursada. E temos outro fotógrafo contratado, temos 3 ou 4 câmeras, né, que são vinculados à TV Legislativa, que faz um trabalho conjunto com o Departamento de Comunicação. Temos sobre a nossa responsabilidade o Departamento de Cerimonial e Eventos da Câmara, né, que temos 2 funcionárias que cuidam de confecção de convite, de diploma. Isso tudo nós não mandamos fazer fora, tudo é confeccionado dentro da própria Câmara. Convite, diplomas de mérito, a gente coloca no quadro, nas homenagens, cuidamos das sessões, tanto das sessões legislativas, ordinárias, quanto no trabalho conjunto com a assessoria técnica e também com as sessões de homenagens, as sessões... Solenidades. Sessões solenes, né? Podemos assim dizer. E o contato direto com o pessoal da empresa, com os veículos de comunicação. O porte de Uberlândia, nós temos um jornal semanal e um jornal diário, nós damos suporte aos repórteres políticos, né, que cobrem o dia a dia da Câmara, e temos as emissoras de televisão, que são 5 ou 6 emissoras locais, né, e além da confecção de boletins diários, tanto para o site da Câmara como para a informação da imprensa. E é um trabalho árduo de dia e de noite. Até mesmo porque tem que atender todos os vereadores, né, indistintamente. É um setor que atende todo mundo. Não só os vereadores, mas os outros setores também. E os departamentos, né? Foi o que eu disse aqui no começo do assunto. E inclusive a Escola do Legislativo, que tem bastante atividade, né, Jabur?
A Escola do Legislativo, ela foi criada em Uberlândia, diante já da sua existência em algumas assembleias legislativas do nosso país. Notadamente a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que criou a sua escola do Legislativo, e nós aqui então já temos a escola. Mas é preciso ressaltar que Uberlândia, a Câmara Municipal, os senhores vereadores, eles sempre foram os atores principais dessas mudanças, dessas inovações e também avançando. Eu digo isso porque nós tivemos, algumas décadas atrás, já não a escola com essa denominação, né, mas nós tivemos aula viva, que era também, dentro dessa vertente, né, um instrumento de levar ao jovem, aos estudantes, o que seria a Câmara Municipal, o seu funcionamento. E agora, mais recentemente, vamos chamar a década passada, meados dela para esta década, surgiu a Escola do Legislativo. Na verdade, a Escola do Legislativo, ela já tem a sua previsão na Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988, mas com uma escola do Executivo, do Poder Executivo. É a escola que foi criada exatamente para se tornar um meio de atualizar os seus servidores no que tange ao conhecimento, com a finalidade de cada servidor ter este conhecimento. Um executivo na área de licitações, na área de execuções, na área de manutenção, portanto, no executivo só que tem que o Poder Legislativo, ao verificar essa possibilidade, inclusive dentro do Poder Executivo, diante desses cursos realizados por essa escola do Executivo, tinha até mesmo como um dos objetivos o aprimoramento do servidor e, consequentemente um ganho nos seus vencimentos, que eles têm uma atualização a cada período, quer seja na vertical ou na horizontal, para estimular, para incentivar o servidor, o que é importante. Mas o Legislativo trouxe para si a escola do Legislativo e também adotando, só com uma amplitude bem maior. Então a Escola do Legislativo, hoje, já concebida em Uberlândia com essa denominação, nós temos vários eixos. Nós temos o eixo que é também para ministrar, e neste momento, nós estamos ministrando uma aula para os servidores internos da casa, neste exato momento. Mais do que isso, ela veio para nós formarmos o cidadão, notadamente o jovem estudante. E o outro eixo são as palestras. Essas palestras são realizadas com iniciativa da Câmara Municipal, ou seja, da Escola do Legislativo da Câmara Municipal, ou quer em parcerias com outras instituições. Recentemente, nós tivemos em Uberlândia a realização de um seminário organizado e idealizado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Estivemos aqui pela primeira vez na história de Uberlândia, 3 desembargadores neste período todo, para levar a informação notadamente aos agentes políticos. Aos agentes políticos, que aqueles que pretendem ingressar na vida pública, aqueles que já estão na vida pública, trazendo toda a orientação face à nova legislação eleitoral. Naquele exato momento, a Escola do Legislativo, através deste diretor, nós fizemos já uma parceria com a Escola Judiciária do TRE, através da pessoa do seu desembargador, Carlos Henrique Perpétua. Portanto, a Escola Legislativo, ela é dinâmica. E, para finalizar essa introdução, nós podemos citar um outro eixo da Escola
do Legislativo, que é o Parlamento Jovem. Parlamento Jovem. Esse Parlamento Jovem, também idealizado pela Assembleia Legislativa, ele tem as edições anuais, ele inicia na etapa municipal, no primeiro semestre de cada município participante. O ano passado, sobre o tema segurança pública, nós tivemos 38 cidades participantes em Minas Gerais, né, com o apoio da Câmara Municipal, que não necessariamente todas elas já tenham a sua escola legislativa instituída, não necessariamente. Nós tivemos 38. Hoje, neste ano de 2016, nós temos 52 cidades. E a tendência é aumentar. E a tendência é aumentar. Tivemos 146 escolas participantes o ano passado. Deveremos chegar a 200 escolas participantes. E é importante frisar que mesclamos paritariamente entre escola pública e escola particular. Então, deveremos atingir mais ou menos 200 escolas. O ano passado, quase 1.000, foi 1.494, para ser mais preciso, de alunos participantes. E nós deveremos chegar aí na casa de 2.000 participantes. Agora, por que eu falo nessa ênfase e dessa alegria? Porque é isto que nós estamos precisando neste país, desde de décadas e décadas atrás, para formar esses alunos. E na outra oportunidade, nós vamos adentrar especificamente nesse Parlamento Jovem. Certo. Agora, interessante, Ademir, que ele diz, esses cursos que existem dentro da Câmara com a Escola do Legislativo, o Departamento de Comunicação é tudo publicado através da TV Câmara para democratizar esse conteúdo, né? Sim. Até mesmo a Câmara é aberta também para quem quiser participar, né? É dado à Escola do Legislativo toda a publicidade, com fotos e informações para os veículos de comunicação. No site. É importante através do site e através do envio para a empresa de uma maneira geral. Deixar bem frisado que o trabalho, quando você fez a pergunta, quantos servidores nesse setor, na verdade o trabalho da Câmara Municipal de Uberlândia, há muito tempo, interage esse trabalho com os servidores e com os departamentos. Então, quando você fala de escola, você fala de comunicação, você fala de assessoria ou departamento técnico legislativo, você fala do setor da Luciana. Então todos, nós temos um apoio interligado, nós temos um apoio imensurável do setor dirigido pelo jornalista Ademir Reis. Além dessa democratização do conteúdo, no caso, os departamentos aqui, de que maneira que eles atuam junto com a escola? Como ele diz que é interligado, qual tipo de demanda, por exemplo, que a escola passa para vocês? Desde o início da criação da escola, né, nós fomos convidados para participar do conselho escolar. Então, a nossa diretora, a doutora Rosângela Bertolucci, e eu somos membros do conselho escolar. Então, a gente participou bastante, teve até um projeto deles que era para criar uma lei, então eles trouxeram estudantes e tal. E a gente não parou para poder ajudar a formatar esse projeto de lei. Isso foi em 2014. Então, assim, sempre que é preciso, que eles nos solicitam, a gente tenta ajudar, né? Isso, e também, só para complementar aí o que a diretora está dizendo aí, por exemplo, quando nós vamos levar o conhecimento ou as informações sobre o processo legislativo, envolve o setor. Envolve o setor. Então, isso é muito importante, né? Quando nós vamos desenvolver uma viagem, agora nós tivemos na etapa regional Iturama, envolve o setor, né, da diretora Luciana, exatamente para liberar a viagem. Então, soltar a verba. É muito saudável esse relacionamento. Um relacionamento transparente, um relacionamento que realmente é uma Câmara digna de ser o Poder Legislativo do uberlandense. Eu acho interessante, desculpa te interromper, só complementando aí o que já foi falado, o Departamento de Compras ele entra também na formalização dos contratos de parceria, de convênios, né? A gente já teve alguns convênios bastante interessantes e também o que eu mais acho assim, extremamente produtivo,
e que o meu departamento especificamente, né, o departamento de compras participa, é quando esse envolvimento que tem das crianças, né, que você vai falar depois, né, Jabor, do Parlamento Menino. Nós já recebemos muitos alunos de quarta série, de terceira até quinta série, que são pré-adolescentes, né, lá no departamento, com o pessoal de escola, seja pública ou privada, para explicar para eles o que é uma licitação, passar assim uma noção para eles, básica, né? mesmo, Isso, para eles já terem ideia de como que funciona, né? Como que o governo compra, como que o governo paga, o que o governo necessita para ele se manter ali, o poder legislativo, aquela casa, aquela estrutura toda. Então a gente já teve essa oportunidade que eu acho muito interessante. E é bom aproveitar esse momento que você está falando isso para diretores de escolas que quiserem fazer visita, é bom agendar, né? Ligar para... Em qual departamento que a pessoa pode agendar diretamente? Na escola do Legislativo. Sim, sim. Então, você que é diretor de escola ou uma professora que quer levar seus alunos para conhecer o Poder Legislativo, entre em contato com a escola do Legislativo para fazer esse agendamento e uma visita pelas dependências da Câmara e conhecer. É importante informar que essa visita é uma visita, nós chamamos de visita acompanhada, porque essa visita, quando a denominação visita acompanhada, ela tem todas as informações. E a juventude, até mesmo o pré-adolescente, na faixa até 12 anos de idade da escola, eles são não só curiosos, eles são muito bem informados. Sim. Eles questionam, participam, fazem perguntas mesmo. É a juventude nova aí, né? Essa geração, essa nova geração Y aí está surpreendendo, né? Em busca de informações e conhecimento, inclusive participando do Parlamento Jovem e vendo como funciona e criando aí novas lideranças aí futuramente, né? Em relação a licitações e compras, né? Uma informação útil aí para o empresário de Uberlândia, o prestador de serviço, ele tem que cadastrar na Câmara para poder prestar serviço lá? Como funciona esse processo? É até bom você abordar esse tema. Eu tenho uma empresa, eu quero vender um café, um papel higiênico para a Câmara, o que eu tenho que fazer? Ou prestar um serviço? Então, a gente inclusive, já nesse período aí no meio do ano, estamos, né, no meio do ano, a gente está com o que a gente chama de atualização cadastral, tem um chamamento no nosso site, a gente divulgou no nosso jornal, na imprensa local. Então, assim, isso é super importante, está na lei. O fornecedor que tiver interesse, né, em fornecer produtos ou serviços para a Câmara, ele se cadastra lá conosco. Nós temos dois momentos. Um que ele pode se cadastrar conosco para fazer parte do nosso banco de contatos, que a gente chama, que ele passa simplesmente um e-mail com os dados dele, o e-mail, o site, os telefones de contato, e a gente cadastra ele no nosso banco de contatos para futuras estimativas de preço, que são cotações de preços, né, dependendo do processo. Se for licitação é uma estimativa, se for uma compra direta é uma cotação. Então, a gente tendo já esse banco de contatos, isso facilita muito para nós, agiliza o processo, tá? A gente já tem ali aqueles fornecedores cadastrados, a gente consegue startar um processo mais rápido. Mas ele é aberto para qualquer pessoa que quiser participar. As empresas que quiserem realmente se cadastrar para ter o certificado de registro cadastral, ela tem uma série de documentos que ela tem que nos enviar. E isso está disponibilizado lá no nosso site. Tá? Nesse momento, né, no meio do ano, a gente faz esse chamamento, que é obrigatório por lei, e está lá toda a documentação disponibilizada, o que é essa atualização cadastral, qual a finalidade dela, que é prevista em lei. Então, isso é muito tranquilo. Eu queria aproveitar a oportunidade e falar especificamente até para o micro e pequeno empresário, tá, que a lei de licitações, ela tem duas versões aí mais recentes, uma de 2006 e a outra de 2014, que ela tem legislação específica para beneficiar a micro e pequena empresa para participar de licitações, para aquela empresa que quiser fornecer para órgão público. A gente tem uma demanda, está até lá no nosso site, depois eu vou passar os contatos certinho, mas está lá no nosso site a demanda de produtos e serviços que a Câmara tem hoje. Tá? A Câmara é como se fosse um órgão público, é como se fosse, ele funciona o mesmo como que uma empresa, né? Exatamente, ela tem vários funcionários, ela recebe diariamente várias pessoas lá dentro, ela tem toda uma estrutura. Nós temos necessidade de manutenção no predial, de manutenção em ar-condicionado, elevador e vários outros serviços, demanda de vários produtos, material de papelaria, informática. Então, assim, é uma gama, é muito interessante,
para o micro e pequeno empresário. Essa nova lei que vem em 2014, ela prevê, é obrigatório por lei, as compras até R$80 mil serem direcionadas exclusivamente para o micro e pequeno empresário. Então, assim, é um nicho e há um mito, Fernando. Há um mito porque o pessoal não entende, às vezes deixa de fornecer, de participar de uma licitação, porque ele não entende a legislação. Para nós, especificamente falando da Câmara, aqui em Uberlândia, há uma confusão muito grande, na maioria das pessoas que nos procuram, acha que a Prefeitura e a Câmara é uma coisa só. Não é. Eu vou até aproveitar o gancho e falar, não é, gente. São dois órgãos distintos, né, com administrações distintas, com a sua independência. A Câmara, sim, ela se sustenta, ela se mantém através do recurso que vem da Prefeitura para nós, está previsto em lei, mas dali para frente, do momento que ela tem esse recurso, a administração é toda dela. Então, as nossas licitações estão no nosso portal, são geridas pela Câmara Municipal, não tem nada a ver com as licitações da Prefeitura. E para encerrar esse bloco, até o pessoal já deu um sinal para a gente chamar um intervalo, só para pegar o gancho. E o que determina a contratação de um fornecedor ou um produto? É o preço mais baixo ou é o melhor produto? Tem um equilíbrio ali? Não, via de regra geral, a gente trabalha basicamente aqui na Câmara mais com pregão. Então, o pregão, conforme, né, dita a lei, é o menor preço, mas dentro do menor preço a gente busca a melhor qualidade. Certo. Não é simplesmente o mais barato. Tem que atender as especificações. Tem que atender, existe uma necessidade, né? Não adianta você só comprar, querer o menor preço, é o menor preço aliado à qualidade do produto. Ah, tá. Bom, eu vou chamar um intervalo, nós estamos aqui com o Geraldo Jabbour, com a Ademir Reis, a Adriana Miranda e a Luciane Araújo, que são representantes de alguns setores da Câmara Municipal de Uberlândia, uma oportunidade única para você conhecer como funciona um processo legislativo, uma Câmara Municipal, não só de Uberlândia, mas da sua cidade e de outras cidades também. Nós vamos para um rápido intervalo e o Câmara Debate volta já já. Você sabia que o ovo do mosquito da dengue pode resistir até 1 ano sem água? Depois do longo período de estiagem, que afetou principalmente os estados do Sudeste, imagine quantos ovinhos foram se acumulando e eclodiram com a chegada das chuvas. Você sabia que o Aedes voa apenas 1 metro acima do chão? Ou seja, não adianta esticar o braço e acionar o repelente lá no alto. O mosquito voa, no máximo, na altura das pernas. E você sabia que o maior período de atividade do mosquito da dengue é durante o dia? Não adianta fechar as janelas apenas quando o sol se põe. O ideal é usar telas de proteção sempre. Essas são apenas algumas curiosidades sobre o mosquito da dengue. Como eliminá-lo, você já sabe, mas é sempre bom relembrar. Não deixe água parada, principalmente em pneus e vasos de plantas. TV Câmara Uberlândia. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal. De um jeito ainda mais próximo, curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Estamos de volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate, hoje falando sobre como funciona o processo legislativo, as câmaras municipais e aqui alguns representantes de alguns setores, né? O Ademir Reis, diretor do Departamento de Comunicação, que é jornalista também, o Geraldo Jabbour, que é diretor da Escola do Legislativo, advogado, ex-presidente da Câmara, a Adriana Miranda, que é do Departamento Técnico Legislativo, que coordena o controle de processo legislativo. O próprio nome já é meio complicado assim, imagina o trabalho dela, hein? E a Luciane Araújo, que é do Departamento de Licitação e Compras. A gente fechou o primeiro bloco falando um pouco sobre licitação e compras. Daqui a pouco a gente entra no Parlamento Jovem mais uma vez, porque agora tem etapa estadual, nesse segundo semestre e tal. Mas eu só queria
para o nosso empresário saber se é interessante trabalhar com o setor público. É interessante? Sim. O pagamento não demora para receber? Sim. Não, para você ter uma ideia, nós, dentro do que a gente sabe aí, que a gente tem informação, a Câmara de Uberlândia é um dos poucos órgãos públicos que eu conheço, especificamente aqui dentro de Uberlândia, que paga praticamente à vista. O que a gente considera à vista? Você entregou o produto ou serviço, entregou a nota fiscal, o gestor conferiu, está tudo ok, o pagamento sai no máximo dentro de 5 dias úteis. Isso é no máximo mesmo, porque normalmente não se leva esse prazo todo, que é o prazo do trâmite interno, de conferência ali, de documentação. É muito interessante. O que eu falo? Se eu tivesse do lado de cá, eu queria ser servidor, principalmente da Câmara Municipal. Tá? Que a gente paga até o 5º dia útil, sim. Basta que o fornecedor esteja com a sua regularidade fiscal em dia. O que é essa regularidade fiscal? Ele tem que estar com as certidões do INSS, da Receita Federal, Receita Estadual, Prefeitura, a trabalhista, está em dia. Ele tem que estar em dia com seus tributos. Se ele não estiver em dia, ele nem participa do processo, né? Ele até pode participar, Fernando. Isso daí, a lei, a 123 e a 147 de 2014, está dentro de um dos benefícios que a lei prevê para o micro e pequeno empresário, somente para esses dois, o micro e pequeno. Ele pode participar das licitações estando com alguma pendência fiscal. Ele vai para a licitação com toda a documentação exigida, inclusive essa certidão estando lá positiva, ou seja, ele tem algum débito, ou positiva com efeito de negativa, que é quando ele tem alguma renegociação, ele participa, ela estando positiva, ele pode participar. A lei hoje prevê, no momento da licitação, o pregoeiro pode abrir o prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis, podendo ser prorrogáveis por mais 5 dias úteis, para que ele possa regularizar essa pendência fiscal. Ou ele parcelar, ou ele quitar, aí depende da situação. Uma oportunidade de um regularizar. benefício, isso. Não é impeditivo. Eu estou com certidão positiva, eu não posso. Não, ele pode participar sim. Ele pode se sagrar o vencedor e é aberto esse prazo para ele. É mais um benefício que essa legislação traz. Tá. Adriana, no caso do Departamento Técnico Legislativo, caso ocorra um concurso público, que tipo de profissional que pode participar? Tem que ser advogado ou existe um nível médio? Não, existe. Para o cargo de assessor técnico, que tem que ser advogado. E tem que ser graduado e ter a carteira do OAB. E nós temos nível médio, que é o oficial legislativo, e o nível fundamental, que é agente legislativo também. Tá, isso aí vai depender do edital e a pessoa, quando houver um concurso, se tiver vontade de trabalhar nesse setor, é trabalhoso, mas é gratificante ver que está tudo rodando bonitinho, né? Bastante. Tá. Ademir, TV Câmara Uberlândia transmitindo as sessões. A gente sabe que o Jabur, lá em 97 que começou esse processo, na época o senhor era presidente da Câmara. Isso, É o Jabur que criou a TV. Ele foi o fundador da TV Legislativa. O Jabur, uma das suas primeiras iniciativas, na sua primeira vez como presidente da Câmara, foi criar a TV Legislativa. Era a TV Legislativa, hoje já transformou-se em TV Câmara. E passou para a história, né, como o presidente que criou a TV. Por quê? Para dar uma maior transparência aos atos da Câmara. Com a função de ter os programas, nós inclusive chegamos a montar um estúdio dentro da Câmara, depois ficou obsoleto por causa do tamanho, né, do espaço físico. Passamos a gravar os nossos programas numa parceria com a TV Universitária. E o Jabur teve essa feliz ideia de se criar, além da transmissão das sessões, alguns programas, né, que pudessem mostrar o trabalho do Poder Legislativo, da Câmara Municipal. Inclusive este programa aqui, né? Câmara Debate, entre outros. Isso com o tempo vai se modernizando e tudo. Essa nova linha de programação que foi criada agora em 2014, 13, né? Em 2013, né? Até com essa cara de 2013 ainda, mas isso aí deve mudar agora, né? No próximo pleito. Isso. Então, eu acho que cada presidente é uma cabeça e tudo, e procura-se sempre inovar. E com a vinda da tecnologia, né, nós temos, inclusive, hoje a TV e as transmissões das sessões no site da Câmara. Na internet. Que é na Ao internet. vivo pela internet. Ao vivo pela internet. Mas em 97 ela foi ao ar e era ao vivo em agosto. E tivemos também os programas telejornalismo, e depois, quando nós retornamos à presidência da Câmara, já no início da década de 2000, em 2001 e 2002, nós
formalizamos a criação. Inclusive, Ademir, a televisão, a TV Nossa, ela passou a chamar a TV Legislativa para destacar da TV Câmara lá de Brasília. Mas inicialmente era a TV Câmara em Ação, que nós criamos, juntamente com o telejornalismo, e tínhamos, né, com o trabalho da televisão também, um link ao vivo às sessões itinerantes que eram realizadas nos bairros. Sessão ordinária itinerante, não eram audiências públicas, não. Sessões ordinárias itinerantes, uma por mês, e com a cobertura da TV Câmara em Ação, com a participação assim magnífica da população. 2001, 2002. Eu queria até para aproveitar o gancho, passar uma informação até para os dois colegas aqui, que talvez eles não saibam. A gente tem recebido lá no Departamento de Compras muitas solicitações de câmeras de cidades de porte menor aqui em Minas, de como que funciona, como é que foi o processo licitatório da implantação tanto da TV Câmara quanto da TV digital nossa. Certo. Então, assim, é um movimento que a gente vê que está crescente. Está servindo como exemplo aí para as outras cidades. Isso sempre foi. A gente sempre, lá no departamento, a gente sempre teve consultas de como que funciona, como foi o processo, como foi a implantação, no que a gente pode ajudar até, né, nos limites lá do departamento, a gente sempre foi consultado. Inclusive, Luciana, você me faz lembrar que essa consulta, ela vai realmente, deve aparecer no DMI também, mas você me faz lembrar que quando nós lançamos, foi ao ar em agosto de 1997, a primeira televisão de um parlamento municipal. Do Brasil. Do Brasil. Isso é histórico. E a história não pode deixar de ser registrada e permanecer o seu registro, porque é Uberlândia na frente. É o Poder Legislativo Municipal à frente. Só tinha a televisão do Senado. Uma televisão, né, uma televisão parlamentar do Senado. Não tinha nem, salvo o melhor juízo, da Câmara Federal. Não tinha, que foi no ano seguinte, salvo o melhor juízo, que criaram. Portanto, é o motivo que a Luciana está registrando, e com muita propriedade, que de lá para cá, várias, inclusive a própria capital mineira, né, eles, nos nossos encontros, a primeira coisa, nós queremos acompanhar como é que foi feita a TV Câmara em Uberlândia, e depois de quase uma década adiante, começaram, né, a instalar a própria televisão. Inclusive, hoje nós temos a nossa cidade vizinha aqui de Uberaba, que eu tive o maior prazer e a satisfação e a honra de ser assessor jurídico institucional da nossa vizinha, logo depois que eu deixei o parlamento aqui, já no ano 2005, e lá já com a sua televisão. Então, é muito importante esse veículo de comunicação para a participação da população. Isso é muito importante. A população não necessariamente precisa ir até a Câmara para acompanhar as sessões, que pode acompanhar de casa e abre Fernando, agora democratiza. Com o passar dos tempos, em 2011 nós estivemos em Brasília, assinamos com o então presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, um contrato para a implantação do nosso canal em HD, do nosso próprio canal em HD, em um sinal que é transmitido para toda a região através do canal 45... 45.3. 45.3. Foi assinado em 2011, e implantado em 2013. Com isso, nós trouxemos também as transmissões, como eu disse há pouco, das sessões da Câmara ao vivo, pelo site da Câmara, pela internet, né? E com esses programas que são gerados hoje, aqui pela TV Universitária, que tem uma parceria conosco da TV Câmara. Bom, pegando o gancho aí um pouquinho do setor de cerimonial, né? Ele atende internamente e externamente também? Alguns setores privados também buscam ali o apoio da Câmara, do cerimonial da Câmara? O cerimonial é único exclusivamente da Câmara, né? Esse aporte de apoio é quando há alguma solenidade, algum evento que é feito dentro do plenário Homero Santos da Câmara Municipal. Tá. Importante lembrar que em 2017 serão
20 anos aí, então, da TV Legislativa em Uberlândia, hein? Da TV Legislativa. Tem que preparar uma festa aí, hein? Passar pela licitação. Com certeza. Com Os fornecedores aí de festas e tal, né? Já pode procurar o setor de licitação ali para a gente fazer uma... Acho que merece uma comemoração simbólica, outra coisa, pelo menos. E rompemos, de certa forma, uma cultura, né? Porque lá atrás as sessões elas eram periódicas, uma vez por mês, depois de 15 dias, não é isso? E normalmente à noite. Hoje o trabalho do Poder Legislativo em Uberlândia, de todos os seus membros, e principalmente os seus atores principais, que são os senhores vereadores, que são os seus atores principais para a existência do Poder Legislativo. Hoje o trabalho se desenvolve durante o período de manhã, à tarde e noturno e à noite, também, não há dúvida, né, quer seja o trabalho do gabinete, porque nós temos que citar também, além dos departamentos, que tem setores importantes que desenvolvem e tem um trabalho, né, assíduo e permanente para que haja a produção dessas proposições, que são os gabinetes dos senhores vereadores. Os gabinetes, através de seus assessores, desenvolvem o trabalho também, onde que toda essa equipe, digamos assim, estrutural, mas de sustentação do Poder Legislativo, em termos de estrutura, vai também recepcionar toda essa demanda. Então isso é importante deixar aqui, e há essa interação. Então a importância dos gabinetes, que é um setor independente entre eles, mas interligados para o trabalho. Então, isso é muito importante. Então, com essa comemoração da TV 27 anos, como eu disse inicialmente, 20 anos, o ano que vem, de né? 1997, nós não podemos esquecer também que a questão cultural, veja bem, vamos criar uma televisão. Quantas reuniões foram realizadas? Quantas reuniões foram realizadas para aprovar, né? Aprovar, não em plenário, aprovar antes do plenário, né? Sim ou não para instituir essa televisão. Ter esse canal, né? ter esse canal televisivo e que realmente vamos falar ao vivo, como é que vai ser isso e tal. Então foi um momento interessante. E fomos assim de uma felicidade muito grande, que não houve atropesso e ela veio para ficar. Foi ao ar em agosto de 1997 e ficou. E ficou sem nenhuma interrupção. E o interessante é que hoje a gente percebe que os parlamentares eles estão buscando conhecimento para se falar para a TV também, né? Eles Isso. falam no plenário como se estivesse falando para a TV. A transmissão direta com certeza isso. É bom sempre lembrar que as pessoas às vezes questionam, a maioria da população é leiga, as sessões legislativas ordinárias, nós chamamos assim as sessões da Câmara, onde acontecem os debates, a votação dos projetos, tanto do Executivo quanto da Câmara, dos vereadores, são realizadas nos 10 primeiros dias úteis de cada mês. Aí você escuta na rua, mas o vereador só trabalha isso? Não. O vereador exerce um trabalho muito importante. O vereador trabalha sim. Se o vereador não trabalhar, quem não faz nada é o prefeito. Porque o prefeito, tudo para o prefeito fazer, ele depende da Câmara. Sim. Então existe uma conversa, o vereador não faz nada, o vereador faz muito. Faz muito. É inadmissível, por exemplo, um comunicador de televisão, e o Uberlândia tem muito disso, ou tem um ou dois, o vereador não faz nada, um buraco lá, o vereador, cadê o vereador? O vereador não vai lá tapar o buraco. Ele vai lá, constata, ouve a população, faz uma indicação, o prefeito que manda fazer. O prefeito não faz, o vereador torna a cobrar aquilo. E fora as 10 sessões ordinárias, legislativas ordinárias, que é nos 10 primeiros úteis de cada mês, o vereador está lá no seu gabinete, todos os dias, os 27 trabalham qualquer hora que você for na Câmara. Nos 10 primeiros dias de sessão, os vereadores estão lá praticamente o dia todo. Quando não tem sessão, os vereadores estão na rua, ouvindo a comunidade, ouvindo a população, mas seu gabinete está funcionando e ele despacha lá diariamente. Não fica lá o dia todo, porque não é papel dele ficar lá o dia todo. Não é isso? O pessoal protocoliza requerimento, indicação, até mesmo projeto, todos os dias do mês.
E temos também que, complementando a fala do Ademir com muita propriedade e oportuna, de que o processo legislativo, ele não extingue, termina com a sessão plenária. Não extingue nem termina a sessão plenária. Tem as comissões permanentes. As comissões permanentes, elas desenvolvem um trabalho através dos senhores vereadores. Nós temos mais de uma dezena de comissões permanentes, inerente a cada tema, e são 3 vereadores. Cada comissão permanente tem 3 vereadores. O presidente, seu relator e um membro. Para quê? Além dos suplentes, né, no caso. Isso, para desenvolverem, esses vereadores, o trabalho, né, que é exigido pelo processo legislativo. Então, como há pouco tempo você perguntou, Adriana, sobre chega lá, se pode voltar, sim, tem todo esse trabalho do início dessa proposição, nasce com a ideia, com a participação da comunidade, depois vai para formatar, para abrir esse processo, né? Mas o objeto de deliberação, que é feito pelo presidente da casa, já é para encaminhar as comissões, e começa o trabalho da comissão fora do plenário, que é durante a tarde, nas manhãs, então, ou seja, durante todo o período. E é importante salientar que não é só esse trabalho de apreciação dessas proposições. A existência do parlamento, por si só, já é a existência do poder político. É o único poder político. O poder político, ele não está no poder judiciário e nem está no poder executivo, está no poder legislativo. Quando a Constituição Federal, ela preconiza que todo poder emana do povo, se refere ao poder legislativo, ao poder político. Por quê? Porque ali estão acomodados todos os pensamentos, as vontades de toda a população em 100%, porque faz-se representar pela legenda, pelo partido político. Um vereador não é eleito com 1.500 votos, nem com 10 mil. São todos eleitos em Uberlândia com mais de 13 mil votos para se adquirir uma cadeira do Poder Legislativo. E para concluir, existe também a caixa de ressonância, que é o Poder Legislativo, principalmente o Parlamento Municipal, de toda a sociedade. Quando você recebe servidores públicos, recebe uma comunidade afeta ao meio ambiente, uma comunidade a uma determinada indústria, em todos os temas, desaguam esses temas no Poder Legislativo para discussão e para falar. Cada um dos partidos políticos representados pelos senhores vereadores estarão atuando na defesa ou numa posição contrária deste ou daquele tema. Portanto, o funcionamento, ele se dá durante todo o decorrer do mês. Certo. Bom, eu vou ter que já chamar o final do programa aqui. Eu proponho, a gente ficou de falar um pouco mais sobre o Parlamento Jovem, mas eu proponho um outro programa, um Câmara Debate, com os participantes, trazer os jovens aqui para falar. Acho que seria uma ideia interessante. Depois a gente discute isso aí, Jabur. E trazer esses jovens de Uberlândia que estão participando do Parlamento Jovem para a gente discutir essa etapa estadual que vem em breve aí. E eu queria uma consideração final de cada convidado, começando ali pela Ademir e terminando aqui pela Adriana. Ademir Reis, jornalista, há muitas décadas, né, já participando aí da vida de Uberlândia. Desse ano eu faço 54 Eu posso dizer que é lenda viva, né? Sim, obrigado. Lenda viva de Uberlândia do jornalismo. Eu não escondo nem minha idade, 66, nem escondo o tempo de produção, que é 54. O importante é você estar sempre renovando, né? Isso. Não fiz plástico ainda não, ainda vou fazer. Eu gostaria de agradecer o Fernando, que é o produtor e apresentador do Câmara Debate, a oportunidade de se falar sobre o funcionamento interno da Câmara, e quero fazer aqui, ao encerrar, um convite muito especial para os telespectadores da TV Câmara, as pessoas que não estão nos vendo agora. No dia 2 de outubro, nós teremos eleições municipais em todos os municípios brasileiros. A partir das 17 horas, no site da Câmara,
www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Todos vocês que têm internet em casa, no telefone, guardem esse site. câmarauberlandia.mg.gov.br. Tudo minúsculo, tudo juntinho. Nós estaremos acompanhando para e passo com os nossos profissionais da comunicação da Câmara a marcha das apurações. Até 18h30, 19 horas, quem será o próximo prefeito Uberlândia para o próximo quadriênio, e até 8, 9 horas da noite já a nova composição da Câmara Municipal também para os próximos 4 anos. Então vocês podem nos acompanhar de casa, ou do seu celular, ou do seu tablet, né? Do seu smartphone, né, Lolo? E essa marcha da apuração. Não podia deixar passar em branco sem fazer esse convite. Importante isso, que há um grande interesse da comunidade, e a TV Câmara e o site estará acompanhando essa apuração. Estaremos lá. Muito obrigado, hein, Fernando? Muito obrigado, Ademir Reis. Aqui a Luciane Araújo, que é diretora do Departamento de Licitação e Compras, explicou muito bem como funciona. Tenho certeza aí que os empresários de Uberlândia entenderam bem o funcionamento. Queria muito agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço, Fernando, e eu queria também aproveitar e fazer um convite para convidar todos, principalmente os micro e pequenos empresários, a acessar o nosso portal, que o Ademir falou, www.câmarauberlandia.mg.gov.br, no link Licitações e Compras. Lá tem todos os nossos editais, todas as nossas publicações de compras estão lá, endereços, telefones de contato do departamento, liga para a gente, vai até lá na Câmara. A gente funciona das 8 às 18, de segunda a sexta, no prédio da entrada da João Naves, 1617. Qualquer dúvida que tiver, a gente está aberto, te orienta, olha a sua documentação, te dá as orientações que for possível. Estamos te esperando, pequeno e microempresário principalmente. Obrigado aí, Luciane. O Geraldo Jabbour, hoje atuando como diretor da Esquadra do Legislativo, ex-presidente da Câmara, advogado também. Queria muito agradecer a sua presença aqui, Jabbour. Eu quero agradecer, na sua pessoa, Fernando, toda a equipe de apoio que aqui está conosco, e toda a equipe, né, que idealizou esse programa e esse trabalho. E dizer, só para completar aqui o raciocínio do parlamento jovem, a importância desse parlamento jovem, que nós temos hoje um assento do plenário, né, para acompanhar todas as sessões, sem manifestação, evidentemente, para acompanhar todas as sessões, um estudante, de forma alternada ou não, um estudante do Parlamento Jovem, porque o Parlamento Jovem é durante todo o ano. Primeira etapa, primeiro semestre, a etapa estadual é o meio do ano, que já ocorreu em Iturama, e a etapa estadual será no final do ano, alguns dias lá instalado para apresentação dos seus projetos, suas proposições, e para, portanto, depois se tornar lei, sendo recepcionado pela Assembleia Legislativa no próximo ano. Portanto, é importante frisar que um jovem, né, o que está lá hoje, lá de 15 anos, 16 anos, 14 anos, está lá junto com os vereadores. Então, foi garantido a este jovem, né, um assento junto com os senhores vereadores. Evidentemente, repito, sem nenhuma manifestação, apenas para acompanhar o processo legislativo. E aprender. Muito obrigado, Jabbour. A Adriana Miranda, técnico legislativo, departamento técnico, coordenadora do controle do processo legislativo, também explicou bem aqui o seu papel. Muito obrigado pela sua presença. A gente começou o programa com você e encerra com você. Muito obrigado. Eu que agradeço e convido todo mundo a acompanhar o processo legislativo pela TV Câmara, pelo site. Mesmo quando não tem sessão ordinária, nós temos os projetos, as pautas e as atas todas no site, para todo mundo acompanhar. Muito obrigado. E você em casa, eu agradeço também. Pode utilizar esse programa para passar aí na sala de aula, você que é professor, para entender aí, seus alunos entenderem melhor como funciona o processo legislativo. Só entrar em nosso site, muito falado aqui, câmarauberlandia.mg.gov.br, lá no link TV Câmara, Câmara Debate, tem todos os programas lá. Muito obrigado pela sua audiência e até um próximo Câmara Debate.